Olá pessoal, vou fazer um balanço do PAN como um todo, um último vídeo, né, com alguns pontos. Gente, tá um pouco bagunçado porque eu já tô arrumando a mala pro pré-olímpico que eu tô indo amanhã, já vou um pouco alguns dias antes. Eu queria comentar sobre uma bolada no rosto que teve, um lance que teve no jogo Venezuela e Porto Rico. Vou comentar também sobre ah, alguns pontos interessantes, eu acho que eu não comentei ao longo dos vídeos. Falar um pouco como foi a convivência com os árbitros e, por último, eu queria fazer uma avaliação da equipe, porque o grande foco do mais que o Pan-Americano está sendo o pré-olímpico esse ano, tá? Bom, questão da bolada no rosto. Teve uma jogada, na partida entre Venezuela e Porto Rico, que o jogo já estava em questão do placar, já estava meio que definido, né? Porto Rico estava ganhando. E porém teve alguns pontos clássicos, né? O que eu vou falar é tudo fato nesse ponto em questão dos jogos. Eu não estava lá, eu cheguei um pouco depois. Mas basicamente houve 3 hit by pitches, ou seja, boladas que atingiram o batedor. E o último foi no rosto da jogadora. Houve quase uma confusão, acho que não preciso nem explicar, que foi questionado se foi um jogo sujo. Meu ponto é, ela tomou uma bolada no rosto. Eu saí domingo de lá no último dia e ela tinha que fazer uma cirurgia porque ela realmente quebrou o nariz, uma parte da maçã do rosto. E tudo isso volta ao ponto, porque não se usa aquela proteção em relação no capacete dos batedores. Eu acho que alguns times já têm, mas, ó, claro, de longe achar que uma bola que vem na altura do rosto seja uma coisa natural, mas que seria algo evitável, né, a consequência que aconteceu. E volto, acho que é um ponto que eu já escrevi numa coluna sobre a necessidade de aumentar o nível de proteção dos implementos de jogo. Alguns pontos interessantes, né, que eu vou comentar. O caminho porque Lima é bem conhecida, é uma cidade grande pelo trânsito até bem caótico, né? Eu sou de São Paulo, ele é realmente bem parecido, acho que às vezes até pior do que o trânsito de São Paulo, porque ele acaba tendo algumas avenidas grandes, mas não tão grandes pelo tamanho da cidade. E no Pan-Americano eles deixaram algumas linhas expressas apenas para os carros oficiais que levavam jogadores, levavam os árbitros, comissão técnica, né? Mas o interessante era que em alguns locais, então eram umas faixas separadas, né, por aqueles bloqueios de água, e eles colocavam, às vezes, já fui várias vezes em que o próprio motorista descia do carro, parava o carro numa avenida expressa, ele tirava esses cones, entrava e deixava aberto e vai que vai, né? Então eu achei um pouco caótico. Mas funcionava, relativamente funcionava. E outro ponto que as comidas dentro dos estádios, tanto no café da manhã quanto na janta dentro do hotel. Mas as comidas no estádio, que a gente não poderia levar, por um protocolo de segurança, ele era servida fria. Então era frango com alguma coisa, sempre foi frango com alguma coisa, a comida não era ruim, mas as pessoas não estavam mais comendo, porque a comida vinha gelada, ela tinha que ser entregue até 7 graus pra gente. Bom, no meu caso eu continuava comendo, mas só nos últimos 3 dias, ou seja, o campeonato masculino inteiro aconteceu, mais a metade do campeonato feminino, só nos últimos 2, 3 dias que arranjaram micro-ondas pra poder esquentar, porque as pessoas estavam deixando de comer, né? Comiam outras coisas, existia banana, maçã, algumas barrinhas de cereais, em vez de comer a alimentação dada pela organização, né? Bom. Dos árbitros, vou falar rapidamente. Eram 12 árbitros, 6 homens, 6 mulheres. Em 2007 foram apenas 2 mulheres, então assim, estão tentando sempre aumentar a quantidade de árbitras mulheres. Eu acho que um dia isso vai ser 100% nos campeonatos femininos. Nos campeonatos masculinos foi 100% masculino, né? Então acho que vai ser uma tendência isso um dia de aumentar a quantidade de mulheres na arbitragem. E também a quantidade de árbitros que eram a primeira vez estavam participando do campeonato internacional. Então eram 3 novos e, vamos dizer assim, 8 experientes. Então essa mescla, tanto no masculino e feminino, quanto de novos e experientes, eu acho bem interessante. E são pessoas que, bom, basicamente o espanhol e o inglês, né, que é a língua que eles usam
do pessoal. Então, mas assim, o que faz com que nos jogos, teoricamente, você não tenha nenhum impacto sobre essa diferença de idiomas e culturas é a mecânica. Então, a mecânica do árbitro, ela é teoricamente universal, você consegue entender qual é a jogada, onde tem que cobrir, porque numa rotação você tem que cobrir todas as bases. Então, a mecânica faz com que, e isso faz o nível da arbitragem melhorar. Então, assim, por isso que internamente esse vídeo foi feito por árbitros. A nossa mecânica de 4 árbitros está bem em linha com a mecânica adotada e que facilita o teu trabalho em campo. Por último, a avaliação das equipes para o pré-olímpico, né? Os Estados Unidos foi lá, mas já tem a vaga. Então depois ficou o Canadá, México, Porto Rico, Venezuela e Peru, né? Desses 6 equipes, estou tirando os Estados Unidos que não está. Acho que a vaga foi uma experiência boa para elas, acho que como preparação, mas o Canadá para mim está um pouquinho maior porque tem 3 pitchers que estão acho que num nível um pouquinho maior que os outros e isso define bastante. São 2 vagas. México e Porto Rico fizeram os melhores jogos dos torneios, assim, do campeonato inteiro. O primeiro jogo ambos foram o Porto Rico ganhou, mas foi 1-0 e o segundo jogo foi 3-2 na penalidade com o Murança e o Nará. Então, acho que a briga está bem acirrada, com o Canadá um pouquinho a mais do que os outros, e México e Porto Rico. Então, assim, os outros países, o Brasil, inclusive, a Argentina, eles vão correr muito por fora para tentar tirar esses 2. Então, acho que é isso. O time vai ser um campeonato bem difícil. Acho que o pré-olímpico vai ser bem interessante. Estou com bastante esperança. E o PAN, como um esporte, como jogos multidesportivo, a atmosfera é diferente. A atmosfera é muito mais é uma organização muito maior que se envolve do que apenas um campeonato de softball. Então essa é a experiência que eu tive, agradeço vocês que me ouviram e espero que nas próximas continue esse trabalho de mescla tanto de novos experientes quanto de cada vez mais mulher, ok? Obrigada.